Você já ouviu falar de pilar hidráulico? Essa nova modalidade que está sendo executada por diversos profissionais das redes sociais. Me chamou bastante a atenção. Dá uma olhada nesses vídeos e eu quero a sua opinião. Por que não economizar espaço? Ao invés de você cortar a parede, descer a tubulação de água fria ou esgoto dentro do pilar. Como que depois de tantos anos, nenhum engenheiro conseguiu chegar nessa solução? Realmente é uma revolução na construção e na engenharia pós-moderna. Mas, infelizmente, isso está errado. Lamento te dizer, mas isso é expressamente proibido pela norma. Claro que é uma brincadeira, pessoal. Isso é muito errado fazer por uma simples razão. Se você tiver que executar uma manutenção nessa tubulação, você faz o quê? Você derruba a casa? Qual é a principal função do pilar? Suportar o peso da casa. Aí se der um vazamento naquele cano, você simplesmente quebra o pilar, repara e fica por isso? Vamos pensar. Eu sou o engenheiro civil Felipe, especialista em projetos estruturais, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a passagem de tubulações elétricas e hidráulicas pela estrutura. Sim, a norma dita alguns parâmetros para a passagem desse tipo de tubulação, que não é conforme estava sendo executado no começo desse vídeo. Então, se você ficou curioso, já dá aquele joinha. Se é a primeira vez aqui no canal, se inscreve. Tem bastante conteúdo bacana sendo lançado sempre. Então, bora lá! O principal a ser analisado em situações como essa é a manutenção. Toda instalação elétrica, hidráulica, sanitária, drenagem pluvial ou drenagem subsuperficial, todas elas demandam uma manutenção futura. Ah, mas meu pedreiro garantiu para mim que nunca vai ter manutenção. Então ele é um vidente. Porque sim, esse tipo de situação exige manutenção futura. Tem o desgaste da tubulação, o ponto de solda de cola pode soltar, a tubulação pode rachar. São diversos fatores que criam condições para que a gente tenha que sempre estar olhando, sempre fazendo manutenção. E dessa maneira, você passar tubulações hidráulicas de água dentro de um pilar é errado, justamente porque se esse tubo começa a vazar dentro do pilar, o pilar é um elemento estrutural. Ah, mas o concreto não vai deixar a água sair. O seu concreto não é impermeável. Essa água vai agredir a ferragem do seu pilar e vai acelerar o processo de corrosão. E é um processo silencioso. Não é um processo que você vai ver em alguns dias. É bem provável que essa corrosão que vai danificar o seu pilar vai levar aí uns 10, 15 anos para chegar num ponto crítico de você ter que quebrar e refazer. Ah, mas tá normal, 10, 15 anos. Não, não tá normal, porque uma residência é feita para durar praticamente 100 anos. Não é normal, é um elemento estrutural. Como que você pode passar dentro de um elemento estrutural algo que pode reduzir a sua resistência? Aí soma isso, o cara já fez isso e não tem noção nenhuma de estrutura. Soma isso a diversos fatores de conservação, erro de projeto, erro de execução. Aí acontecem os desastres que a gente vê cada vez mais acontecendo. Então não se passa tubulações hidráulicas dentro de pilares, pessoal. Não se passa. Até mesmo em vigas, a norma proíbe. Porém, quando a viga é uma viga parente, e a gente vai passar a tubulação em um único sentido, a tubulação ela fica visível. E se ela vazar, a água vaza para fora, ela não está confinada. Então você consegue tirar o tubo, fazer a manutenção, trocar. Então toda essa questão de passar a tubulação hidráulica dentro da estrutura está muito relacionada à sua manutenção. Tá? Porque não se pode quebrar elemento estrutural, em hipótese alguma. É como quebrar a sua perna. Você está andando. Ah, eu vou fazer uma cirurgia na sua perna com você andando. Não vai dar certo. Em uma casa você não consegue deitar ela numa maca para fazer a cirurgia, né? Então, cuidado com isso aí. Mas vamos falar de fazer coisas corretas. Primeiro, a gente separa tubulação hidráulica de tubulação elétrica. Tubulação elétrica, a gente passa os conduítes dentro dos elementos. Correto?
dentro dos conduítes que vão as fiações. Então, se você precisa realizar uma manutenção, você puxa esse fio, substitui ele. Quando o conduíte não dobra, não amassa, ele é feito certinho, ele é uma passagem apenas. Diferente da tubulação hidráulica, ela está conduzindo água, você não consegue tirar. E você não pode passar um tubo dentro do outro, senão você vai reduzir a seção e vai perder pressão. Então, quando a gente passa fiação, principalmente conduíte dentro de pilares, é menos prejudicial. Não é uma situação ideal, mas a gente sabe que precisa passar. O que a gente não pode fazer de maneira alguma? Cortar ferragem. E em residências, sobrados e até pequenos edifícios, a resistência do concreto é muito mais que suficiente para resistir às cargas. Porque se a gente pegar 1 centímetro quadrado de concreto, ele resiste em torno de 250 kg por centímetro quadrado. Uma conta bem rápida, tá? Só para vocês terem uma ideia da resistência do concreto. Não é, ele vai suportar isso de carga. Não é, tá? Essa conta tá errada. Vamos pegar um pilar de 14 por 30, pilar padrão, 420 centímetros quadrados, vezes 250, 100 toneladas, 105 toneladas. A gente tem as majorações, tem. Então, se você perder ali algumas seções de centímetro quadrado de concreto para passar um conduíte de elétrica, ainda você vai estar dentro da resistência. Porque pilares, a gente sempre faz análise da ferragem, que é a fraqueza do pilar. Então, você nunca corte ferragem para passar conduíte elétrico. E evite passar dentro dos elementos estruturais. Mas eu tenho uma situação que eu vou precisar passar um diâmetro maior pelas minhas vigas, por exemplo. A norma, ela dita, dá uma olhada nesse desenho, tá, que ele ilustra bem. Esse desenho aqui eu peguei do site da AutoQI, tá? A gente tem duas situações de furo. Furos verticais, correto? Deve ser, vamos ler aqui o que ele está falando. Deve-se sempre verificar a redução da capacidade portante ao cisalhamento e a flexão na região da abertura, além de que a seção remanescente deve permitir uma boa concretagem. Aqui ele dita que a gente precisa sempre calcular, você precisa tirar essa área de concreto e calcular essa viga para ver se esse furo não vai trazer prejuízos estruturais. Existem algumas limitações. A dimensão máxima do furo, quando o furo é vertical, é da sua base, ou seja, a sua espessura da viga, dividido por 3, então, ou seja, 1/3 da viga apenas. E esse 1/3 tem que estar espaçado, se tiver vários furos sequenciais, de no mínimo 5 centímetros, garantir sempre o mínimo de um estribo entre furos. Alinhamento sequencial, sempre deixar um alinhamento, manter um padrão. E cobrimento suficiente. Ou seja, a espessura entre a face do furo e a borda da nossa viga tem que ser no mínimo 5 centímetros, um estribo e também 2 vezes o cobrimento. Por quê? O cobrimento do ferro mais a distância do ferro e do cobrimento, porque você não pode cortar a ferragem. Então é bem simples essa questão. Já em furos que vão em direção ao maior sentido, segue uma premissa bem parecida. Temos um distanciamento entre eles, de furos, de pelo menos 2 vezes a altura, tem que ser maior, 2 vezes a altura. Você nunca pode fazer um furo próximo ao apoio, região do apoio, nunca, porque é a área que tem o maior cisalhamento. Então, sempre 2 vezes a altura. Se a viga tem 30, pelo menos 60 centímetros. Tá? A distância da face do furo inferior até a borda inferior da viga, de pelo menos 5 centímetros ou 2 vezes o cobrimento da armadura. Mesma coisa no outro tipo de furo. E o seu diâmetro máximo, tá? Máximo, tem que ser menor que 12 centímetros ou a altura sobre 3. Mesma coisa, 12 ou 1/3, o que for menos permissível. Tá? Então a gente tem situações, lembrando que até aplicando essas questões, precisam ser feitas análises para entender se o furo ele não vai atrapalhar na resistência do concreto. Então toda vez que você precisar passar, sempre tente prever em projeto. Tá? E um pilar, qual que é a diferença de um pilar de uma viga? Se a gente passa, por exemplo, eu quero passar um tubo dentro do meu pilar para passar tubulações elétricas, por exemplo. Eu quero que ele seja oco. A gente pode ter um pilar oco. Aí você vai calcular ele com essa falta de concreto no centro dele, não tem problema. Você vai criar um pilar oco. E
calcula, né? Aí já é uma outra disciplina. Então você tira aquela área de concreto, né? Considera a geometria que você vai utilizar real em campo e nunca permita passar tubulações hidráulicas dentro de elementos estruturais. Se você fizer isso, você pode sim ter um sério risco. Ah, Felipe, mas eu fiz na minha casa, durou 30 anos. Beleza, beleza, você fez, mas você assumiu um risco. É o risco assumido. Se não deu problema, legal, é igual seguro de carro. Se você não precisou utilizar, legal. Mas na hora que você precisar utilizar, você vai entender o quão isso pode ser prejudicial e danoso para sua estrutura. Maravilha, pessoal? Se curtiu esse tema, dá logo um joinha aí, que ajuda bastante. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!